Obrigado, Torneira. Brisa tão fria vem de lá. Me lembro teu rosto, teu jeito e teu olhar. Quando estou em teus braços, teu calor me aquece, me envolve, teu amor. Oi, eu sou Daiane Goubert, sou professora, artista e neurocientista. Depois do meu terceiro pós-doutorado, comecei a me interessar para saber como é que o cérebro funciona frente a esses processos criativos, né? Como é que a gente está criando, o que que acontece, que regiões cerebrais estão mais voltadas para esse comportamento humano, que é a criatividade. E aí eu comecei a pesquisar e fazer divulgação científica sobre esse tema. Classicamente, a criatividade é conhecida como o processo de você articular ideias, articular informações que tem no seu cérebro e aplicar essas informações e tornar essas informações úteis para alguma coisa. Então a gente articula memórias, ideias, pensamentos e aplica esses pensamentos para algo útil, certo? Dentro dos estudos da criatividade, um dos aspectos mais estudados é a criatividade musical. E dentro da criatividade musical existe a música que é criada de forma espontânea, intuitiva. E essa criação intuitiva tem sido estudada pelos cientistas na neurociência da criatividade e tem se destacado que é um tipo de criatividade que é a mais complexa que existe. Tá? Então, não se tem ainda um consenso sobre quais regiões são alocadas, o que essas pessoas mais criativas que criam de forma intuitiva a música, de forma improvisada, o que elas têm de diferente. E nós temos aqui no estado do Rio Grande do Norte um grande exemplo, um expoente dessa criatividade humana musical, que é o artista Sérgio Groove. E agora eu vou bater um papo com ele e saber como é o seu processo de criação. Então, dentro da criatividade humana, muitos estudos têm mostrado como é que tem se interessado, na verdade, em entender como é que ela acontece, certo? E aí, em 1926, um grande expoente assim, de estudos da criatividade humana, o Graham Wallace, que é um cientista político, ele definiu que a criatividade acontece em fases. Então, dentro da criatividade musical, e principalmente dentro da criatividade musical que é improvisada, essas fases se misturam um pouco, se interpolam. Mas, classicamente, a criatividade é dividida em 4 momentos. Nós temos um momento de criação ou de preparação, tá? O segundo momento é o momento que a pessoa passa por um intervalo, vamos dizer assim, que é o momento de incubação, que você não está mais dedicada a se preparar, mas você tem um intervalo. E aí tem o momento da iluminação, que dentro da criatividade científica é aquele momento eureka, ahá. E, por fim, tem o momento da verificação, que você faz, né? Faz acontecer, materializa aquele processo todo que você vinha imaginando na sua mente.
certo? Então, dentro desses 4 momentos, eu vou conversar com o artista Sérgio Groove para a gente entender o que é que acontece com ele no processo de preparação. Sérgio, que massa! Bom demais, prazer enorme. Introdução incrível, já tá aí deixando já o meu caminho aberto para essas coisas. Então, eu comecei a me interessar muito por essa coisa da criatividade, né? E dentro disso, dentro dos estudos de criatividade, tem muita gente trabalhando com música. Exato. Porque os músicos realmente têm essa capacidade de criar de um vento que vai passando. Exato. Não sei se é assim que eu não sou música, mas sou artista, então entendo esse... Eu posso dizer a você que na própria natureza já existe muita coisa que já mostra uma riqueza de ter consciência de sons, de você criar. Né? Várias coisas te inspiram a criar, que eu acho que esse papo da gente aqui vai justamente esclarecer um pouco até das minhas dúvidas, de coisas que eu até também não tinha muito o caminho de saber que aquilo era por tal motivo, e até hoje a gente não tem a certeza de tudo. Né? Tem muita coisa na criatividade que ainda se procura entender, para poder a gente entender mais desse comportamento que é classicamente um comportamento humano. Né? Então a gente já é natural. É natural nós termos essa capacidade criativa, só que muita gente não se acha criativo. E a maioria das pessoas acha que a criatividade é só de artistas. Entendi. Não é. Não é, as ideias estão ali abertas para todo mundo. É um acessar memórias, acessar ideias, articular e transformar de forma útil. Exato. Só que a música traz um conforto à alma. Também é leve pra caramba. É leve, né? Eu acho que a partir do momento que você tem uma ideia dentro de qualquer profissão que você trabalha, seja ela qual for, você tem que estar com esse lance da criatividade de cima para você poder resolver problemas, para você poder tomar conta de uma equipe, para você poder fazer um trabalho e não deu certo do primeiro jeito que você fez e você achar uma solução para o próximo. Né? E tem pessoas que têm dificuldade de encontrar essa saída, né? Acha e bate o martelo dizendo que não é criativo. Dentro da minha área, vários alunos, dentro dos cursos que eu tenho online, dentro dos trabalhos que eu faço, uma das coisas principais que eles falam é isso: Sérgio, eu não tenho criatividade nenhuma. Eu falo, mas rapaz, você já tá se bloqueando. Você já tá se bloqueando. Peraí, me fala uma coisa. O que é no momento que você tem mais dificuldade? O cara não é slap, que é uma técnica usada no contrabaixo. É slap, sério. Então comece a escutar os caras que são isso, é a preparação. Exato, é a preparação. Isso. Então eu digo pra eles, não, escute esses caras que toca slap, para você sacar os timbres, a forma que ele toca, em que região ele toca do instrumento. Isso. Quer dizer, tudo isso influi para o seu crescimento e é uma forma criativa de você evoluir. Exatamente. Porque o que acontece? Durante a preparação, ela é uma fase que a gente volta toda a nossa capacidade consciente para o problema. Então, tudo que é pensamento, raciocínio lógico, né? A gente diz que o córtex pré-frontal, que é essa região do cérebro aqui mais à frente, tem uma interação muito forte com outras regiões para voltar para a resolução daquele problema. Que não é um problema, é uma coisa que você está querendo criar. Às vezes isso é natural. Faz parte, né? Faz parte da pessoa. Então, pessoas criativas fazem isso de forma mais intuitiva. Por isso que a minha preparação para o Baião de Todos ela iniciou em Fortaleza. Que foi a cidade que eu estava nos últimos tempos morando e... 2019. 2019, isso, início de 2019. Começou a preparação dali, quando eu comecei a sair nas noites de Fortaleza e comecei a ver que tem baião de manhã, de tarde, de noite lá. Tipo, a comida chamou atenção aí. Vai ter cachorro quente, vai ter bauru, mas tem baião de dois também. Isso nos eventos, em todo canto. Isso foi me trazendo uma inquietação, sabe? Sim. Uma vontade de criar uma música baseada... Que trouxesse essa referência. Exatamente, que é o Baião de Todos, está em todo canto. Pode 9 horas da manhã você pode chegar em qualquer lugar, um restaurante para tomar o café da manhã. Se você quiser, tem baião. Que massa. Então, quando eu comecei a ver o quanto... O significado do baião, que é a junção do arroz com feijão, né, na forma mais natural, é isso. Eu comecei a imaginar isso numa conexão musical, imaginar que essa composição que eu... Complemento. Essa composição que eu estava criando, ela poderia fazer essa onda, a minha interação com as pessoas, o baião de dois, o alimento, né, que era um alimento que os nordestinos
principalmente os mais trabalhadores, usavam porque eles não queriam que a sobra do almoço fosse jogada fora. Então guardava o feijão, guardava o arroz, quando chegava à noite, eles misturavam. Então, assim, em 1942, num livro de Câmara Cascudo, já tinha uma história sobre o baião. Então, culinária. O baião não é de muito tempo, já tem história. E isso ajudou você nesse processo Exato. de se preparar para o baião de todos. E sabe uma coisa interessante que tem na preparação? É a motivação e a inspiração, sabe? Então, num momento de preparação, você se encontra motivado. Exato. Você está muito mais inclinado a perceber coisas que vão lhe somar para fazer aquele resultado. Então isso lhe motivou. Sim. E foi lhe inspirando para a criação, né? E essa música ela foi o ponto de partida até chegar. E o nome da música é Baião de Todos. Gravei a música, fiz as imagens, fui pro Mercado Central, gravei umas imagens da galera fazendo o baião. E aí eu fiquei no aguardo desse clipe, esse clipe ficar pronto. Esperei praticamente o ano inteiro. Depois que o vídeo já estava pronto, pouco tempo depois eu fiz uma viagem também para fazer uns shows. Quando eu cheguei, já começou eu imaginar que essa música poderia ser a primeira música de um trabalho que pudesse, de repente, quem sabe, nesse ano acontecer. Botei sem nem previsão. Quando deu um mês depois, já com esse trabalho na mão, aí chega quem? A pandemia. A pandemia, em março de 2020. Exatamente, no mês de março começou esse lance da pandemia. E aí o alocamento do pensamento racional voltou-se para outra coisa, sobrevivência. O criativo, né? ele estava em stand-by, mas ele disse bem assim, conversando com o outro, né? Ele disse, rapaz, é bom tu fazer já alguma coisa que você tem que fazer. Você tem que fazer algo para pegar esse momento agora e transformar ele em algo positivo, que eu acho que muita gente procurou fazer isso, né? Então, tipo inovar. Assim, inovar. Aí eu, com a preocupação de não sair de casa junto com minha mãe, inclusive até a minha família, minha esposa e os filhos ficaram na casa dos pais dela, eu com minha mãe. Então, assim, houve já toda uma mudança. Uma mudança que foi muito, muito diferente de tudo que a gente já tinha vivido. Então, aquilo também foi quase um motor de arranque para mim. Deu aquele primeiro baque, sabe, os primeiros 10, 15 dias que você imaginar, não vou poder sair agora, não vai ter show. As primeiras profissões que pararam, uma das primeiras foi a música. Aglomeração, gente, pessoas ali felizes, dançando, não podia. Aí eu não contei conversa. Junto com minha parceira, a gente foi começando a imaginar o que a gente poderia fazer. E haja preparação, hein? Então foram 2 momentos de preparação, né? Veio lá daquelas inspirações, a motivação primária, né? Exato. Que é o baião, que foi essa coisa culinária. E aí esse segundo momento que marcamos, foi marcado, para todo mundo foi muito marcado, que é a pandemia. Lógico. Isso trouxe um estresse muito grande que você trouxe aí, né? E às vezes nesses momentos de grande desafio, o ser humano tem grandes respostas. Normalmente a gente tem uma inclinação maior para dar um jeito, né? Aquele dar um jeito. Então tudo que você foi fazendo aí está dentro desse momento de preparação, mas é um segundo momento. Então você está num desafio. Né? Se preparar diante de uma pandemia. Exato, foi pintando muita coisa. Aí eu fui começando a ver que com o decorrer do tempo a opção realmente era fazer as lives, né? Então eu participei de 2, bem preocupado também, já imaginando, pô, vai ter tantas pessoas, mas aí eu já comecei a pensar na possibilidade de, caramba, eu acho que Baião de Todos é uma música que ela inspira a vir outras. Ela pode ser a cargo-chefe, ela vai ser o título do trabalho. Eu já comecei a visualizar já ele quase já pronto. Aí você começou a contactar as pessoas que você ia que ia estar nesse trabalho. Aí uma das coisas era que eu queria colocar letras cantadas também nesse trabalho. Aí o primeiro contato foi com o Cristal, fazendo tudo virtual, celular em casa, ela na casa dela. Ó, tem uma história aqui que eu comecei aqui, Cristal, vamos ver se dá junto. Tudo que você pediu eu dei, tudo que eu pedi você não deu, mas sei que a vida não é feita só de sim nem de não. Só fiz esse trecho. Aí eu, Cristal, fiz isso aqui. Ela, caramba,
peraí, Sérgio, já pegou um lápis, parará, já começou a criar a outra parte da letra, já começou a compor, então esse momento para mim já foi uma mudança incrível, já que eu trabalhava muito com melodia, eu tenho facilidade de criar melodia, ritmos. E aí você se reinventou, né? Fui me reinventando. Aí já foi um dos passos do meu reinventar, né? Aí depois começou a seleção dos caras que eu queria que tivesse nesse trabalho, e aí o contato foi do mesmo jeito, virtual. Fui passando a melodia para um, fui passando a melodia para outro, e antes do dia da gravação, a gente se encontrou para uma passagem geral, todo mundo vendo, mesmo cada um se vendo, tudo máscara, se preparando, distanciamento, tudo para essa preparação para o Baião de Todos. E uma coisa interessante da criatividade, dessa parte do processo criativo, é que a preparação normalmente é o estágio mais longo. Em determinadas linguagens artísticas, por exemplo, a preparação é muito rápida, né? Eu tiro por mim, por exemplo, quando eu vou desenhar uma mandala, a minha preparação é pegar uma caneta e ir embora, né? Mas é o meu jeito de desenhar mandalas. Já tem pessoas que desenham mandalas ou outras artes visuais que demoram um pouco, né? Tem pessoas que demoram uns 3 dias. Mas, por exemplo, para mim, para arte visual, para desenho de mandalas, é pegar e fazer muito rápido, né? Mas, normalmente, a fase de preparação é uma fase que pega muito o seu tempo. Você precisa pesquisar. Muita coisa a se definir, né? Exatamente. Você até cria um esqueleto do que vai acontecer, mas depois colocar toda a estrutura que vai completar o corpo dessa história. E aí o Baião de Todos, ele foi um agregado de preparações. Exato. Né? E aí chegou vamos dizer assim, num patamar que você diz, rapaz, agora vai. E aí entrou, provavelmente deve ter entrado no segundo momento, que é o momento da incubação. Esse momento do processo criativo, ele é caracterizado por você não estar mais dedicado, sua consciência e seu raciocínio lógico não está mais dedicado para o problema. Não está mais dedicado para aquela situação que você se preparou a fazer. Então você vai fazer outras coisas, tá? Sua mente se desliga daquilo e começa a entrar, seu raciocínio, sua consciência vai para outras situações do seu dia a dia, da sua vida, do seu trabalho, do que for, certo? Então é um momento que tudo que você se preparou, o seu cérebro vai estar mais confortável, vamos dizer assim, para fazer novas interações, para deixar aquele pensamento, aquela estruturação um pouco mais facilitada, né? Com menos tensão, vamos dizer assim. Então a gente dá um espaço que precisa o tempo mesmo, para que essas informações elas sejam reestruturadas e reconectadas de uma forma que seja a ideal, vamos dizer assim. Então durante a incubação é isso. Não sei no Baião, como foi no Baião? Você demorou muito? No Baião, ao todo, assim, não foi um tempo tão longo. Teve a incubação da gravação? Exatamente, ali já foi o ano inteiro. O ano inteiro de incubação, né? Exato. E aí dessa incubação do ano inteiro, aí quando entrou 2020, aí começou a ser encaminhado o negócio e eu deixei também, eu fiquei tranquilo, eu não fiquei com ansiedade do trabalho chegar pra mim, não. Na hora que chegar, chegou, eu tirei, sabe? No decorrer eu fiquei pensando assim, já ele ter me entregue, mas Tem muita gente que nesse período de incubação se sente assim, poxa, não consigo mais criar. Desestimulada, né? Desestimulada, exato. Então, por não conhecer o seu processo de criação, né, tem gente que nunca sai da incubação. Me diga uma coisa, dentro das suas criações musicais, você já teve música que durou quanto tempo? Já teve música que você fez em 1 segundo ou já teve música que durou muito para poder, desde a preparação até essa incubação? De várias formas. Assim, eu não deixo que fique tão longo porque como eu pratico sempre, eu vou pegando coisas que ficaram massa e eu nunca gravo, né? Que é uma das coisas que eu já comentei com você no íntimo, que eu não gravo nada do que eu faço. Do que surge. E tem gente que surgiu uma melodia, já passa lá e faz parte da preparação daquela pessoa. Pronto. A sua não é assim. A minha não funciona assim. Eu deixo o que eu decorei, que no outro dia eu consegui tocar, foi o que
que eu acho pra mim que é o que era pra ficar. Isso entendeu? é muito interessante. Os que foi uma passagem que foi boa também e que eu muitas vezes eu não jogo fora, mas fica parte daquilo que eu toquei, daquela brincadeira que eu tava ali, fica. Se eu tocar no outro dia a mesma melodia, eu digo, eita, agora eu tô, que legal. Tô com o processo. Então isso demora, tem música 3 meses, já teve música sair de uma vez só, instrumental, por exemplo. Todinha. Toda, de uma vez só. Só bastou ver, eu tava olhando uma noite de lua linda, tava na beira de uma piscina na casa de Santa Rita. Aí, quando comecei a tocar, veio uma melodia. Linda. E fui tocando. Aí foi vindo. Você já passou por todo o processo criativo aí. Foi muito rápido, né? Pô, foi desse jeito. Então, gente, aqui a gente falou até agora sobre os 2 primeiros momentos do processo criativo, que é a preparação e a incubação, né? A gente viu mais ou menos como é que o groove funciona e, no geral, é isso mesmo. A espécie humana é um ser criativo. Quanto mais a gente trabalha essa criatividade, mais criativa a gente fica, mas a gente tem que passar, a gente passa por esses momentos, né? A gente se prepara, pode ser rápido, pode ser demorado, normalmente é uma fase mais longa, e depois a gente incuba, tem que passar por esse período. Pode ser também muito curto, pode ser segundos, né? Como aconteceu com o Sérgio numa música, que ele criou numa noite, ou pode ser muito tempo. Aí, às vezes, as pessoas não saem desse momento de incubação e ficam frustradas. Então, vamos falar agora sobre a iluminação, certo? Saímos da preparação, se preparou, incubou, passou um tempo, né, nesse processo, vamos dizer, ruminando isso. E aí, tem aquele momento que dá o clique, sabe? Iluminou, deu flash de, vou fazer assim. E com o Sérgio, como foi isso? Para o Show Baião de Todos, num momento pandêmico que você já se preparou desde Fortaleza, passou esse tempo incubando, né? Se dedicando a outras coisas. E a iluminação, Sérgio, como é que você se vê aí nesse momento? Como foi? Eu só sei que quando a coisa foi fluindo, eu fui criando novos arranjos para o que já estava com as ideias que já estava vindo já desde Fortaleza, desde o momento que a gente começou a entrar na pandemia, já começou a estiga para eu poder trazer esse trabalho, apresentar esse trabalho. E nesse momento, falo a você com toda a minha verdade, nesse momento eu já comecei a viajar quem seria os músicos e os amigos que poderiam... Os protagonistas. Os protagonistas que iam estar junto comigo para fazer todo esse pensamento e trazer essa E aí já vieram nomes? Não, eu já tinha uma certeza já, que um parceiro meu de muito trabalho, que é Jubileu Filho, um guitarrista incrível, tem um poder de criação também magnífico, toca vários instrumentos, então eu sabia que com ele eu poderia contar com uma viola, com a guitarra, e aí o contato veio virtual. Mas ó, antes de eu dizer assim, vou pensar em Jubileu, que foi uma das primeiras pessoas, eu já a partir do princípio que eu comecei a ver que dava pra gente fazer isso online. Dava pra gente trazer essa energia online. Eu poderia fazer até sozinho, com o recurso que eu uso de pedal e tal, eu poderia fazer sozinho. Mas eu já imaginei que era uma coisa nordestina, então cabia uma sanfona. Era uma coisa nordestina, cabia Jubileu com violão ou com a guitarra. Aí pensei no sanfoneiro, aí veio Lipe Guedes, que é um... Isso tudo foi inovação, né? Bicho, da ideia principal, da preparação, até aí já foi tudo iluminação vai ser assim. E outra coisa, quando eu comecei a conversar, a compartilhar com essas pessoas que eu fui pensando, que no caso foi Jubileu, aí na batera também eu já contava com Darlan Marley, que é um grande baterista também do nosso RN, representa a bateria brasileira de uma forma muito linda. Eu já imaginei a cara que ele poderia dar, porque Darlan já tem a característica de conhecer ritmos brasileiros, de tocar o ritmo brasileiro, sabe? Jubileu, ele tem um campo aberto com todas as vertentes, então dentro do show não é só coisa nordestina, mas a coisa nordestina foi a mais enfatizada, porque eu acho que era mais do que
baião de Veio todos. pelo baião, é. Pegar baião de todos, eu começar E aí com você blues. trouxe outras linguagens artísticas também. De onde veio essa... Então, essa pegada. Essa daí, junto com minha produtora, Jusca Mendonça, a gente foi engrossando o caldo, sabe? Quando a gente viu que eita, a parada vai rolar, vai ser online, vai ser quem? Jubileu, Lipe, Ozzy Cavalcante, que é outro instrumentista também que toca trompete, saxofone. Quando a gente foi vendo isso aí, eu disse, porra, mas ainda acho que justo que a gente ainda dá pra fazer, incluir outras coisas. Ah, Sérgio, que tal Libras? Vamos colocar Libras, que a gente inclui todo mundo. Aí, na sequência da Libras, aí a gente já pensou de chamar alguém que representasse a coisa nordestina e que falasse com propriedade. Aí foi quando a gente pensou em Rodrigo Bico, que ele entrou como o poeta da história. A quarentena chegou e nos afetou fortemente. No início parou foi tudo e o silêncio se fez presente. A arte no mundo inteiro no palco se fez ausente. Um certo poeta já disse, e ele tá certo no seu falar, todo artista tem que ir aonde o povo está. E se o povo tá em casa, a gente vai até lá. E por isso estamos aqui pintando e cantando 7. Live é o mesmo que ao vivo, só que agora é pela internet. E Bico foi se introduzindo também no show de uma forma que foi incrível. Inclusive, a poesia que ele criou para nós foi feita na manhã da gravação. Ele ia recitar uma coisa que já existia de um cara que ele é super fã, mas ele também, a luz pintou para ele, foi motivou, se inspirou e foi embora. A incubação não teve. Não teve, por tá isso vendo? que Foi bem curta a incubação não tem dele. uma regra fixa para nada, entendeu? A capacidade está dentro do que você imagina, e quando você divide isso com as pessoas, e se permitir também, né? Eu acho que tem isso. Mesmo diante dessa pandemia, você se permitiu reinventar. Foi, né? Sim, você foi procurar, você teve a ajuda da produtora, né? Que é a Jusca, que teve várias ideias, e essa troca, né? Então o processo criativo, ele fica muito mais enriquecido e mais facilitado quando a gente tem essas vias que nos enriquece. Porque as pessoas já veem as coisas prontas, então elas não sabem do que aconteceu. Desse processo, né? Você tem que pegar a equipe que vai filmar, a equipe que vai levar a internet até o local onde você vai fazer, os músicos, conhecer as músicas, quem vai filmar. Isso tudo foi lhe inspirando nas iluminações que você teve. E quando a gente foi que na verdade foram várias. E quando a gente vai vendo essas iluminações e responsabilidades que são necessárias para que um trabalho desse dê certo, eu fui enlouquecendo, porque eu fui dizendo para ela, para a Jusca, né, que estava organizando junto comigo, que eu disse bem assim, Jusca, se a gente tiver 3 opções, vamos na que é a mais difícil. Vamos na mais difícil pra gente já conseguir o melhor, fazer o melhor da parada. Então, tipo, a internet que eu consegui estava maravilhosa, foi 500 mega de upload, pra você ter uma ideia, não tinha como travar nada. Então foi internet, aí foi músico, como se reunir com os músicos, começou virtual, depois presencial, um presencial e o outro foi o dia da live. Então na própria live ainda rolou uma passagem de reconhecer as coisas que a gente tinha combinado, aí letra, que foi o lance das composições, e isso pra mim foi muitas luzes, muitas luzes, muitas iluminações. E isso é uma das coisas que acontece muito quando a gente vive a criatividade. Né? É muita iluminação, né? Às vezes é o único clique, mas esses cliques, quando você está nesse processo intenso, que envolve várias linguagens, né? Principalmente artísticas. Só de música, né? Ali você tem várias iluminações, isso é maravilhoso, assim, para o cérebro é uma enxurrada de neurotransmissores de um prazer gigantesca. Prazer é isso, ó. Massa! Incrível. Massa, bom demais compartilhar isso com você muito e com lindo. as pessoas. Eu acho que a gente está trazendo informações, compartilhamento de conhecimento, emoções, alma, né? Tudo isso está incluso nesse processo e é lindo viver isso. E a próxima fase, depois da iluminação, é a verificação, gente. Daqui a pouco a gente fala um pouquinho, porque começou a chover e a gente vai se iluminar aqui para saber o que fazer com vocês. Massa? Show! Até já! Então, gente, a gente vai para a última fase do processo criativo,
que é a fase da verificação. Passamos por todo o processo de preparação, incubação, iluminou, várias iluminações do Show Baião de Todos. E aí a fase de verificação é quando a gente coloca a mão na massa e faz a situação acontecer, certo? Então é o acontecimento, é quando a gente concretiza toda a idealização que a gente tem construído no nosso cérebro. Nesse momento, a gente tem um feedback muito positivo do cérebro, no sentido de gerar neurotransmissores que fazem com que você tenha mais vontade, mais ímpeto, certo? Então nós temos a tomada de decisão, que é um sistema do cérebro, e nós temos também o feedback positivo que o cérebro dá no sentido de liberar neurotransmissores do prazer. Então é aquele momento que a gente vê a situação acontecendo, que a gente vive a felicidade, que a gente tem um rebote de emoções muito grande, certo? Como emoções, sempre emoções positivas que estão nos movendo para fazer mais. Então, eu estou falando aqui, Sérgio, só confirmando que é isso mesmo, né? É quando a gente sente um prazer muito grande, a gente está imerso num turbilhão de emoções e que a gente vê a coisa acontecendo. E isso é um reflexo de todos os sentidos que a gente tem, né? Audição, visão, o tato, o cheiro, tudo aquilo você vai montar toda uma experiência de memórias ali por causa desse momento da verificação. E aí eu queria que você me dissesse um pouco como é que foi a verificação do Show Baião de Todos, que foi online, que teve a iluminação, né, estimulado, muito motivado ali pela pandemia. Exato. E como foi esse momento de você levar essa iluminação para dentro das casas das pessoas. Né? Então a gente levou a arte, você levou a arte para dentro da casa das pessoas. Foi impactante, eu senti isso não só por mim, e pela produção de Jusca, de tudo que a gente fez junto, de cada passo que a gente deu para que isso acontecesse, os apoiadores, as pessoas que foram responsáveis pelo áudio, né, os músicos pela musicalidade, o carinho dado às músicas recém-feitas, arranjos muito novos, com pouco tempo, com pouco encontro, mas os encontros virtuais que aconteceram foram tão intensos que isso foi levado para o dia que a gente estava junto, que a gente ficou, não estou acreditando, a gente vai fazer um show junto novamente. E ficou aquela emoção sendo contemplada por todos, sabe? A gente viu, é uma luta, uma conquista para você criar um show, a atmosfera que você tem que pensar na iluminação, que o show seria no entardecer, então em algum momento precisaria de muito mais luz, então foi pensada a luz, foi pensado o local foi muito bonito, perto da Praia da Redinha. Quando você vê a coisa acontecendo, meu amigo, é um sonho, né? É sonho, aí o sonho ali já vivido e não ficou escondido nem guardado, ele foi compartilhado e a maneira que a gente tinha mais forte de chegar até as pessoas era online, então foi online que a gente jogou essa energia e tenho certeza que isso está registrado pelo resto da nossa vida, porque né, quem quiser assistir, tá no meu canal do YouTube, né, o Show Baião de Todos. É assim, é só alegria. Lindo. Foi né? muita... Tá aqui, ó. É uma alegria como é a alegria desse lugar aqui, né? Como e uma coisa interessante, Sérgio, que eu não falei ao longo da nossa conversa aqui, é a parte de ajustamento criativo. Então, durante essa pandemia, a gente se viu realmente num momento de desafiador para principalmente o pessoal das artes, né, da música, que realmente, para muita gente, em vários sentidos. E aí a gente se viu no sentido de, poxa, eu vou ter que não só criar, mas me ajustar perante as situações que a gente está vivendo. Exato. Então essa coisa de ser online é um ajustamento criativo, né? Exato. E muita gente conseguiu e foi muito massa. E que já, o show foi incrível, rolava, né? O que já rolava, só que era de uma forma muito... Era pequena ainda, né? Como se a pandemia inibida, né? A pandemia chegou e disse, é assim... Se não ou for vai desse agora jeito, ou não vai. Ou vai agora ou não vai. Vai. Então a gente aprendeu a usar o Word, a gente aprendeu a usar as redes sociais, a gente aprendeu a fazer vídeo, a criar vídeo, a criar cartaz. O Instagram bombou, né? Começou a tudo Acho funcionar. que isso é um divisor de águas, assim, Exatamente, nesse processo de ajustamento criativo que existe, né? Que é uma parte bem estudada pela psicologia, que é você se ajustar às situações inesperadas, mas que você consegue fazer algo
inusitado e muito bacana, que é como foi o reflexo do show Baião de Todos. Queria deixar aqui um agradecimento a você pelo carinho, por essa conversa tão inteligente. E agradecer a Jusca que fez esse encontro acontecer. Vocês, coincidentemente, vindo da mesma área, biologia, da biologia. E aí você também, fazendo o lance das mandalas, trabalhando com a neurociência. Então, todo mundo se ajustou, todo mundo vai se ajustando e não vai parar por aqui os ajustes, tem mais essa. Exato. Então, assim, a criatividade não tem limite, né? Show de bola. Isso é muito legal. Só gratidão. Gratidão pela oportunidade também, foi uma oportunidade incrível para mim, assim, foi fantástico, porque eu vivi a situação da criatividade nas artes visuais e agora nas artes musicais, e para mim é sensacional ter contribuído com isso. Uhul! Eu desejo para todos, assim, que você pegue suas ideias e jogue ela para fora, exponha, compartilhe, busque meios e formas de fazer que durante a pandemia o meu lado criativo ele dobrou. Se permita, entendeu? Se conheça, saiba como você funciona e se ajuste criativamente, se permita fazer.